Pneumotórax traumático, o que você precisa saber? Bom, o pneumotórax traumático é uma entidade relativamente comum no pronto-socorro, principalmente relacionado aos traumas de moderada a alta energia, principalmente os acidentes com motocicleta ou automóvel. Geralmente o paciente ele é trazido ao pronto-socorro de ambulância, então é feito um atendimento pré-hospitalar, esse paciente é estabilizado e às vezes clinicamente diagnosticado com pneumotórax, feito algum tipo de intervenção e encaminhado ao pronto-socorro. Entretanto, quando não é feito esse diagnóstico por diversas variáveis, a gente pode lançar mão dos exames de imagem para confirmação diagnóstica, principalmente se tivermos uma correlação clínica ou até um diagnóstico clínico de pneumotórax traumático. O que é que a gente vai lançar mão? A gente pode lançar mão da radiografia de tórax e aí, se possível, realizada em ortostase ou em semidecúbito, o paciente sentado, ou em casos mais complexos, o paciente deitado. Entretanto, a radiografia com o paciente deitado, ela é menos sensível do que a radiografia de tórax com o paciente em ortostase. Outro exame que a gente pode utilizar no pronto-socorro, na emergência, e que apresenta uma sensibilidade relativamente maior, é a tomografia computadorizada, principalmente para pneumotórax muito pequenos. Então a gente pode utilizar a tomografia, uma varredura rápida de baixa dose, sem meio de contraste, para fazer esse diagnóstico. Agora aqui vai uma dica de ouro. A gente já sabe que a radiografia apresenta uma sensibilidade muito baixa e que a tomografia apresenta uma sensibilidade adequada, muito alta. Entretanto, em alguns serviços a gente não vai ter tomografia ou tomógrafo disponível. O que a gente pode fazer para aumentar a sensibilidade da radiografia? Bom, a radiografia ela avalia a diferença de densidade. O que é o pneumotórax? É ar no espaço pleural. A gente pode solicitar uma radiografia de tórax expirada, ou seja, o paciente ele vai de forma espontânea jogar o ar dentro dos pulmões para fora, vai expirar esse ar, aumentando a margem do pneumotórax, tornando a transparência elevada. Isso aumenta a sensibilidade da nossa radiografia. Em ambos os exames de imagem, o que é que a gente procura? Na radiografia, a gente vai procurar por 3 características de imagem ou achados de imagem. Um aumento da transparência pulmonar, principalmente na região apical, se o paciente estiver sentado ou em pé, e na região basolateral, se esse paciente estiver deitado, o chamado sinal do sulco profundo. Além disso, a gente também vai procurar pela linha de pleura, a linha de pleura que divide a pleura visceral da pleura parietal, chamado de espaço pleural. A gente vai observar o espaço pleural mais transparente, porque nós temos ar, o ar é um contraste negativo, e uma outra característica, já que nós estamos falando do espaço pleural, é a ausência da trama broncovascular, ou seja, a gente não consegue observar nem trama e nem brônquio ou região pulmonar, região do parênquima pulmonar, chamada de trama broncovascular. A gente não observa essas características. Na tomografia computadorizada, a gente vai observar as mesmas características, principalmente na janela de parênquima pulmonar, nas regiões mais superiores, já que o paciente se encontra deitado. A tomografia também ela é relativamente útil para a gente poder caracterizar algumas lesões associadas ao pneumotórax traumático. Fratura de arcos costais, fratura de escápula, fratura de clavícula, fratura de corpo ou coluna vertebral. Além disso, pneumomediastino, enfisema do tecido celular subcutâneo, são lesões
associadas ao trauma de moderada a alta energia. Bom, dito isso, vamos avaliar algumas imagens? Algumas características para a gente avaliar, por exemplo, o pneumotórax, que é o ar no espaço pleural, entre as pleuras visceral, aquela que recobre os pulmões, e a pleura parietal, aquela que recobre a cavidade torácica. Então, os tipos mais comuns de pneumotórax são 3 ou 4. O espontâneo primário, que é aquele no qual não existe nenhuma doença pulmonar de base. O espontâneo secundário, esse sim, nós temos uma doença de base e, como consequência ou complicação dessa doença, nós temos a presença da evolução do pneumotórax. O iatrogênico, que é referente à passagem de dreno ou catéteres centrais, portoquetes e assim por diante. E o contexto traumático, que ele é relacionado ao trauma de média ou alta energia. Bom, então o que é o pneumotórax? Nós temos uma ruptura alveolar, principalmente a nível da região subpleural, e esse ar ele acaba ocupando a região das pleuras, entre as pleuras. As pleuras, elas apresentam um espaço virtual, elas deslizam uma sobre a outra, e quando nós temos uma ruptura alveolar, por exemplo, nós temos esse ar escapando para essa região, e toda vez que inspira esse ar, ele vai para a região entre as pleuras e acaba aumentando a pressão, levando a um colapso do pulmão subjacente, aquele que está cometido, com consequente alterações ventilatórias, de perfusão, instabilidade hemodinâmica e até parada cardiorrespiratória. Quanto maior o pneumotórax, maiores são as alterações, e uma das características que pode auxiliar a gente a identificar o pneumotórax é justamente a radiografia solicitada em expiração. Isso porque o pneumotórax ele é uma imagem radiolucente, uma imagem radiotransparente. E o pulmão ele também é radiolucente, ele também é radiotransparente. Então, o ideal é a gente aumentar essa diferença, esse contraste entre uma região ventilada e uma região ocupada por um ar na cavidade pleural, para a gente poder distinguir essas duas regiões. Então, quando a gente solicita uma radiografia em expiração, a gente diminui o volume pulmonar, aumentando a pressão na cavidade pleural, aumentando o pneumotórax, e a gente consegue identificar ele melhor. Uma das características relacionadas à complicação é justamente quando ele se torna hipertensivo. A pressão na cavidade pleural ela é de tal monta que acaba colapsando a região dos grandes vasos, e aí o paciente ele pode ter alterações ventilatórias e alterações hemodinâmicas, levando ao óbito. Então, nós temos aqui uma representação do que seria os alvéolos dentro do parênquima pulmonar, e nós temos a presença do ar na cavidade pleural, chamado de pneumotórax. Então nós temos um aumento da transparência pulmonar. Essa transparência pulmonar ela está associada a uma ausência da trama e do feixe broncovascular. A gente precisa reconhecer que na periferia nós temos cada vez menos a presença de vasos, de trama. Então essa talvez seja uma maior dificuldade para identificar o pneumotórax. Saber o que é trama normal e trama anormal, e identificar também a linha de pleura, né? O que divide a pleura visceral da pleura parietal. Então, toda essa região aqui é a região referente ao pneumotórax, tá? As radiografias, elas precisam, né, ser realizadas na incidência em ortostase, é o ideal, porque aí o ar ele acaba subindo, né? Então a gente consegue identificar principalmente
no ápice pulmonar, essa transparência aumentada, associada a uma ausência da trama e linha de pleura. Então, olha aqui, nós temos duas radiografias do mesmo paciente, uma realizada em inspiração, em apneia inspiratória máxima, então fica difícil a gente caracterizar a linha de pleura, olha aqui a linha de pleura, associada a um aumento da transparência pulmonar e a ausência de trama. Como eu tinha dito anteriormente, na periferia nós temos cada vez menos a presença da trama broncovascular, né? Ó, elas estão dispostas mais na região central, a trama. Então na periferia nós temos uma pequena quantidade de trama. Isso dificulta a nossa interpretação. Por isso é importante e, quando possível, solicitar uma radiografia em expiração, porque aí a gente acaba diminuindo o volume pulmonar, esse ar aqui ele vai para fora, né, ele é expirado, e aumentando a área de pneumotórax, que é justamente o aumento da transparência pulmonar. Então, olha aqui, nós temos um paciente jovem, saudável, sem nenhuma doença de base, que é admitido na unidade de pronto atendimento com dispneia súbita, tá? Então, foi solicitada uma radiografia de tórax, a gente consegue identificar aqui, ó, as três características de imagem: aumento da transparência pulmonar. Então, se eu comparar esse ápice pulmonar direito com o ápice pulmonar esquerdo, ele está muito mais radiotransparente. Nós temos a ausência da trama, então olha a trama ausente e a trama presente, principalmente na periferia. Então olha aqui a periferia com trama ausente. E a linha de pleura, que diferencia a pleura visceral, aquela que está aderida ao pulmão, e a pleura parietal, que está aqui aderida à cavidade torácica. A radiografia em perfil, ela agrega muito pouco, já que nós temos uma grande sobreposição de estruturas. Aqui melhorada o brilho e o contraste, para a gente poder diferenciar bem o que é o parênquima pulmonar e o que é espaço pleural ocupado por ar. Esse paciente, então, ele foi encaminhado à tomografia computadorizada, e aqui eu quero chamar a atenção que esse é o melhor exame, entretanto, nem sempre ele está disponível, e a conduta ela não precisa estar associada essencialmente, obrigatoriamente, à realização da tomografia computadorizada, tá? O diagnóstico, por muitas vezes, ele é clínico e não por imagem, mas quando a gente tem a tomografia, essa é a imagem que a gente consegue identificar na tomografia. Então, tem o pulmão direito, a trama broncovascular, que principalmente vascular, uma área de radiotransparência e aqui a linha de pleura. Então, a pleura visceral está aqui e a pleura parietal ela está aqui na parede torácica, tá? Então, esse paciente ele foi submetido a dreno de tórax. Então, aqui nós temos o controle do dreno de tórax, já a melhora da transparência pulmonar, a reexpansão desse pulmão e o pneumotórax já aqui ausente. Olha lá, 5 dias depois da alta, esse paciente realizou uma radiografia de controle e aí nós observamos a reexpansão pulmonar e a resolução do pneumotórax. Então vamos praticar agora. Sexo masculino, 78 anos, atropelamento. Então, atropelamento, esse paciente fez uma tomografia de tórax, a gente já está avaliando os cortes transversais com janela óssea, então janela óssea, para a gente poder avaliar as fraturas, ó. Então aqui eu já percebo uma infiltração gasosa aérea na região posterior à esquerda, associada à presença de uma fina lâmina de conteúdo líquido
algumas lesões dos arcos costais posteriores. Ó, então hemotórax. Isso, então olha lá. Você vai individualizar aqui, ó, as fraturas dos arcos costais. Tá aqui. Ó, outra fratura dos arcos costais posteriores. E a gente não vai ficar só nisso, né? A gente não vai avaliar só isso. Então, o que chama atenção aqui também, ó, uma fratura no corpo da escápula esquerda. Olha lá. Olha lá. A solução de continuidade no corpo da escápula. Então, fraturas associadas. Na janela de parênquima pulmonar, a gente observa que esse paciente ele tem um discreto enfisema no tecido celular subcutâneo, região posterior, região dorsal, associada a uma faixa moderada de pneumotórax. Ó. Então, além de umas áreas de contusão pulmonar e o sangue, né? Então, é uma pneumotórax. Então, como é que a gente caracteriza o pneumotórax? Então, aqui eu tenho o pulmão esquerdo, a pleura visceral está aqui, aderida nele. Tá? Ele está fazendo uma atelectasia, uma redução do seu volume, uma atelectasia passiva. A pleura parietal ela está aderida aqui na parede. E esse aqui é o espaço pleural sendo ocupado por ar. Então, como é que eu caracterizo o pneumotórax? Aumento da transparência pulmonar, associada a uma redução da trama broncovascular e linha de pleura, tá? Então eu tenho que visualizar a linha de pleura tanto na radiografia quanto na tomografia. E aí fica fácil para a gente entender a dinâmica das coisas, ó. O paciente está deitado com as costas sobre a região dorsal. O ar ele é mais leve, ele sobe. O sangue ele é mais denso, ele desce. Então eu tenho hemopneumotórax traumático associado à fratura de arcos costais e escápula. Radiografia, a tomografia desse paciente mostrou que nós temos várias fraturas dos arcos costais posteriores, ó. Pelo menos 1, 2, 3, 4 fraturas nos arcos costais posteriores associada a uma fratura da escápula. Tá aqui, ó. Uma fratura da espinha da escápula e corpo da escápula. Olha aqui. Essa é uma reformatação volumétrica, tá? 3D VR. Continuando, sexo feminino, 26 anos, trauma moto versus alto. É uma radiografia feita com a paciente em decúbito dorsal, tá aqui. Paciente que provavelmente associado a outras lesões que incapacitavam ela de fazer o exame em ortostase. Então eu já identifico que a sensibilidade do método ela é baixa para algumas lesões, principalmente hemopneumotórax. Não consigo caracterizar tão bem isso, mas eu já percebo e consigo individualizar algumas fraturas nos arcos costais, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 fraturas aqui, ó, nos arcos costais superiores. E aí eu lembro de 2 características. Primeiro, é um trauma de alta energia, porque foi capaz de romper os arcos costais superiores e está fortemente associado à presença de pneumotórax. Beleza? Então eu vou correlacionar isso com a clínica e vou o quê? Vou solicitar uma tomografia para essa paciente. Por quê? Porque eu posso ter um pneumotórax, chamado de pneumotórax oculto, já que a radiografia foi feita com a paciente em decúbito dorsal. Então eu já consigo caracterizar bem as fraturas nos arcos costais posteriores, ó, segmentos posteriores, associado a um hemotórax, ó. Consigo já individualizar o hemotórax. Então, vou discutir melhor aqui com vocês, ó, as fraturas dos arcos costais, ó, aqui, ó, com desvio, inclusive com desvio, uma fratura com desvio considerável, olha aqui, ó. Não tem fratura de escápula, não tem fratura de clavícula, então não tem fraturas associadas. Eu também não consigo caracterizar
fraturas dos corpos vertebrais ou do externo. Tá aqui o externo. Tá bom? Então não consigo. Então na tomografia eu tenho que avaliar essas lesões. Na janela de parênquima pulmonar, eu já consigo identificar melhor a área de pneumotórax. Ó. Então eu tenho pneumotórax, eu tenho contusão e tenho sangue. Então, mais um quadro de hemopneumotórax. Tá bom? Que na radiografia, baixa sensibilidade, porque o exame foi feito com a paciente em decúbito dorsal. Masculino, 25 anos, trauma de alta energia. Capotamento. Então vamos lá. Capotamento. Uma radiografia de tórax. O que eu consigo observar aqui já é uma redução da transparência na base pulmonar direita. Ó. Áreas de redução da transparência associadas à contusão. E aqui a obliteração dos recessos costofrênicos associada a um derrame pleural por hemotórax. Tá? Se eu for mais criterioso, parece que eu estou vendo uma faixinha de pneumotórax aqui. Mas difícil de caracterizar com brevidade. Esse paciente fez uma tomografia de tórax com contraste. A gente já observa aqui, ó, áreas de densidade líquida. Olha lá. Associada a algumas áreas de atelectasia do parênquima pulmonar. E fraturas dos arcos costais posteriores à direita. Ó. Arcos costais inferiores. Ó. Tá? Eu já consigo caracterizar também finas lâminas de sangue no rebordo hepático. Olha aqui, ó. Certo? Uma fase arterial, então não é tão boa para a gente poder avaliar o parênquima esplênico nessa fase arterial. Tá? E aí parece que eu tenho uma impregnação heterogênea do contraste na região hepática. Entretanto, como essa é uma fase arterial, não é a melhor fase, vamos avaliar isso na fase portal. Vamos ver, olha aqui a fase portal. Na fase portal, a gente já consegue avaliar uma fina lâmina de líquido no rebordo hepático, associada a umas áreas de hipotenuação nos lobos hepáticos direito e esquerdo, próximo da vesícula biliar. No corte coronal, a gente observa umas áreas de hipotenuação relativas à contusão ou laceração hepática. Então, tomar cuidado aí quando a gente tem fratura dos arcos costais inferiores. Do lado direito, no hipocôndrio direito, eu prevejo alterações traumáticas hepáticas e do lado esquerdo alterações traumáticas esplênicas ou renais. Masculino, 20 anos, trauma por ferimento por arma branca. Então, arma branca, eu fico um pouco preocupado porque eu tenho lesão de pulmão, né? Então, eu já percebo aqui na radiografia em ortostase em PA e perfil uma formação de nível líquido na base pulmonar esquerda associada a uma lâmina de radiotransparência com pobreza da trama broncovascular e linha de pleura. Na radiografia em perfil, eu confirmo o nível líquido, né? Então eu estou diante de um quadro de hemopneumotórax, né? Hemopneumotórax traumático. Olha lá, o nível e a faixa de pneumotórax. Então, sempre tentar realizar a radiografia em ortostase, tá bom? Fratura de cartilagem costal, como eu tinha discutido no início, a sensibilidade na radiografia ela é baixa, então eu vou sempre ponderar, avaliar esse tipo de lesão na tomografia computadorizada. Então olha aqui a densidade do osso, ó, densidade do osso, tá? E a densidade da cartilagem. Então a cartilagem está aqui, cartilagem está aqui. E aqui eu tenho até uma faixa de líquido, né? Provavelmente decorrente do trauma. Aqui numa reformatação MIP,
VR, ó, eu consigo caracterizar as fraturas, ó, pelo menos duas fraturas aqui. Isso aqui mais visível, cartilagem costal. Tá? Então, lembrar que traumas dos arcos costais anteriores podem estar relacionados à fratura da cartilagem costal, e a radiografia ela é pouco sensível para avaliação desse tipo de lesão.